Inicia-se a apresentação sobre o princípio de incerteza de Heisenberg. Apresenta-se o conteúdo fundamental da mecânica quântica. Destaca-se a formulação matemática e as consequências físicas do princípio. Aborda-se a introdução ao princípio de incerteza de Heisenberg. Observa-se que a medição em escalas atômicas afeta irreversivelmente o sistema. Destaca-se a impossibilidade fundamental de medir propriedades sem causar interferência. Nota-se que a física quântica exige uma descrição inteiramente probabilística. Ilustra-se o conceito notando que usar um fóton para localizar um elétron altera sua velocidade. Analisa-se a difração de elétrons por uma fenda de largura A. Observa-se a figura 5.12 que ilustra o fenômeno físico. Apresenta-se a equação 5.77 para o primeiro mínimo de difração. Demonstra-se a relação do ângulo com os momentos na equação 5.78. Verifica-se que a passagem pela fenda impõe uma incerteza fundamental na posição e no momento do elétron. Estende-se a análise para quantificar a incerteza no momento linear da partícula. Apresenta-se a equação 5.79 descrevendo a incerteza no eixo U. Utiliza-se a relação de Broglie na equação 5.80 para relacionar o comprimento de onda e o momento. Substitui-se a largura da fenda pela incerteza na posição do elétron. Obtém-se a relação final na equação 5.81, relacionando incertezas de posição e momento. Formaliza-se o princípio de incerteza-posição e momento de Heisenberg de forma geral. Apresenta-se a equação 5.82, com a constante H cortado sobre 2. Explica-se que a relação matemática é válida para qualquer experimento físico. Ressalta-se que precisão infinita na posição leva inevitavelmente à incerteza infinita no momento. Evidencia-se a impossibilidade de conhecer simultaneamente as duas grandezas conjugadas com exatidão. Apresenta-se a relação de incerteza para o par energia e tempo. Mostra-se a equação 5.83 para a energia cinética de uma partícula livre. Utiliza-se a equação 84 relacionando a incerteza no espaço e no tempo. Chega-se à equação 5.86 que estabelece a incerteza-energia-tempo formalmente. Interpreta-se que sistemas físicos de vida muito curta possuem grande incerteza associada na sua energia total. Introduz-se o conceito fundamental de função de onda na mecânica quântica. Define-se a função psi de x para a posição e a função φ de p para o espaço dos momentos. Estabelece-se a conexão matemática entre elas através da transformada de Fourier. Apresentam-se as equações 5.89 e 5.90, que demonstram a relação reversível. Destaca-se que a função no espaço das posições é uma superposição de ondas com diferentes momentos. Analisa-se o caso limite de uma onda plana com momento perfeitamente determinado. Observa-se pela equação 5.92 que a distribuição do momento resulta em uma função delta de Dirac. Nota-se que o momento definido implica matematicamente uma incerteza infinita na posição no espaço. Conclui-se que a partícula não possui localização definida, existindo com igual probabilidade em todo o espaço. Examina-se o caso oposto de uma partícula que se encontra perfeitamente localizada no espaço. Utiliza-se a equação 5.93, onde a posição é representada por uma função delta. Conclui-se através da equação 5.94 que a função de momento se torna uma onda plana. Verifica-se que a determinação exata da posição torna o momento totalmente incerto. Constata-se novamente a validade do princípio da incerteza nos casos extremos. Estuda-se o pacote gaussiano como uma situação intermediária
e mais realista para partículas quânticas. Apresenta-se a densidade de probabilidade gaussiana na equação 5.95. Deriva-se a função de onda correspondente no espaço das posições na equação 5.96. Configura-se a integral para encontrar a função no espaço dos momentos na equação 5.97. Prepara-se a resolução da transformada de Fourier para este estado específico. Apresenta-se o resultado exato da integração gaussiana na equação 5.98. Identifica-se que a função resultante no espaço dos momentos, expressa na equação 100, também é uma gaussiana. Mostra-se incerteza associada no momento pela equação 101. Chega-se à relação final notável na equação 102, confirmando o valor mínimo teórico. Conclui-se que o pacote gaussiano satura o princípio de incerteza, operando exatamente no limite da igualdade.